Olá, seja muito bem-vindo ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve e realista e talvez com algumas temogadinhas aqui e ali, mas tudo para acordá-los para a vida. O meu nome é Andréa Chociai. Lá no meu Instagram e no TikTok, @Andréa Chociai, eu também produzo vídeos e conteúdos riquíssimos que eu tenho certeza que vocês vão gostar também. E convido vocês para se inscreverem, se você está me assistindo pelo YouTube, obviamente, se você não está no Spotify, Deezer da vida, para se você está me assistindo pelo YouTube, que se inscreva no canal para você não perder nenhuma atualização de quando é que saem os nossos episódios. Inclusive, preciso fazer uma meia-culpa aqui, porque não tivemos episódio na segunda-feira de carnaval. Por motivos de... Estava bancando a Pereirão na minha casa. Como vocês sabem, a gente se mudou para esse apartamento, e diferente dos últimos dois em que eu morei, eu queria que esse apartamento ele tivesse um pouquinho mais da nossa cara. E eu sou uma pessoa muito das artes manuais, então eu gosto de pôr a mão na massa. Então tem uma parede aqui de cimento queimado, eu fiz, e estou montando o estúdio que vai ser o fundo para o nosso podcast. Inclusive eu tô gravando aqui na sala justamente porque eu não quero dar spoilers pra vocês de como é que está lá. Eu quero mostrar já tudo montadinho. E aí eu fiquei nessas, sabe? Conserto um negocinho, aperta um parafuso, troca uma torneira. Fiquei fazendo isso porque eu gosto bastante. Então não tivemos episódio. E também a galera tava carnavando, né? Pra quem não tava no bloquinho, que Deus me livre e guarde. É algo que pra mim hoje é inconcebível. Tô tiazona, tô veiona. Ou a pessoa estava descansando, enfim, falei, vou dar uma pausa aqui, não vamos chinelar em pleno carnaval. Poderia ter sido uma chinela meio purpurina, mas poupei vocês dessas dores de carnaval. Hoje, ai meu Deus do céu, esse tema tem tempo que eu tô para trazer ele aqui. E aí toda hora aparece alguma coisinha, aparece outra e tudo mais, mas eu pensei, cara, é o momento certo. Porque cada vez maior, eu acho que o número de pessoas que eu conheço que tem uma necessidade de estar sendo útil na grande maioria do tempo. É como se a pessoa tivesse que estar produzindo sempre, como se ela tivesse tendo que estar performando o tempo inteiro, na sua melhor forma, na sua melhor versão, e não conseguisse assimilar a ideia de que talvez ela possa ser amada por quem ela realmente é e não por aquilo que ela faz para as pessoas. Ai! Põe com a paciência que hoje é dia de sapatada, tá mancada, porque já que não teve segunda-feira, agora vai ter em dobro. Antes de mais nada, preciso dizer para vocês que hoje eu tô aqui toda fitness, para vocês, já apareceu outras vezes fitness também, mas para falar de uma parceira deste podcast que é Dona Índrios. Dona Índrios é uma empresa aqui da minha cidade maravilhosíssima, que tem como foco beach tênis, então eles trabalham com raquetes, bolinhas e tudo mais, e especificamente roupas para corrida. Ah, André, mas eu não corro. Pois é, mas as roupas são tão boas, é uma poliamida tão boa que ela evapora com facilidade. Então não é aquela roupa que fica molhada, pregada, grudada em você. Tem uma altíssima sustentação aqui para os tchutchus e é aquele tipo de tecido que não fica subindo, que não fica transparente, que não mancha. Eu tô aqui com a versão Wear, que é essa alcinha mais fininha, porque hoje eu vou pra academia. Mas quando eu vou correr, eu gosto da versão running, que ela é um pouquinho mais grossa aqui. Eles têm, tipo assim, no shorts, se eu não me engano, tem 4 porta-coisas, desde porta-camiseta, quando você tira, porta-gel, porta-celular dos dois lados. O top running tem uma parte da frente aqui que você pode pôr gel e atrás você pode pôr teu celular, garrafa d'água. E essa versão aqui do Wear, ele tem um bolsinho aqui no meio do seio, que é geralmente onde eu coloco a casezinha do meu fone de ouvido ou chaves. Eu vou deixar o link deles aqui. Cara, excelente custo-benefício. É uma roupa, assim, que eu tenho... Na verdade, eu acabei indo trocando todas as minhas roupas fitness pelas deles, por esse tecido gostoso, por essa qualidade boa e nada de preços exorbitantes. Preços, assim, ok para as roupas fitness, para a durabilidade que eles têm. Vou deixar o link aqui, vocês vão lá aproveitar com titia.
Vamos valorizar quem tá no podcast aqui junto com Titia. Mas bora lá. Vamos falar do que dói. Porque eu descobri que eu tenho, olha, eu vou falar pra vocês, eu tenho uma legião de pessoas que gostam muito de apanhar. Mas o que eu vou falar aqui é, óbvio, experiência pessoal, mas pelo que eu ando conversando com muitas pessoas, muitas mesmo, parece que é uma coisa meio um tanto quanto comum, tá? Talvez pela geração que a gente nasceu, talvez pelo que nos venderam, o fato é que parece que eu tenho que estar o tempo inteiro sendo útil. Eu comecei assim a perceber, não fazer, a perceber este comportamento com o trabalho, tá? Então, se você caiu aqui de paraquedas, eu sugiro muito que você volte lá no início para você entender um pouquinho a história quando eu falo aqui as coisas. E para não ser repetitiva, assim, talhando bem a história, eu sempre acreditei na falácia dos millennials, da nossa geração, ali anos 80, anos 90, que a gente tinha que trabalhar muito, que a gente tinha que produzir muito, que a gente tinha que ser muito produtivo, que a gente tinha que conquistar altos lugares, altas posições para ser alguém, para ter algum tipo de relevância. Então a gente nasce com essa falácia e vê pessoas dos seus 30, quase 40 anos extremamente estafadas, burnoutadas, porque acreditaram muito nessa história de eu sou aquilo que eu faço. Ponto. Mas eu comecei a perceber que o meu era um pouquinho mais. Não é relevante, mas eu acho que a importância que isso tinha na minha vida era um pouco maior do que só essa geração que tinha que trabalhar muito e ser girl boss. Então eu comecei a perceber isso no trabalho, que toda posição, todo trabalho que eu entrava, eu falava, não, aqui eu vou trabalhar devagarzinho, eu vou na maciota, eu vou na boa. Quando eu vi, eu tinha virado líder. Quando eu vi, eu tinha virado gerente. Quando eu vi, eu tinha virado coordenadora. Eu falava, não, dessa vez eu quero ser gerenciada, eu quero ser coordenada, não quero... Acontecia alguma coisa, pimba, eu tava lá, fazendo mais do que me pedia, trabalhando, entregando, redobrado. E de certa forma, isso me deixava feliz, óbvio, financeiramente, a nível de reconhecimento, mas eu sentia uma felicidade ali dentro que eu não sabia muito bem explicar. E aí eu comecei a pensar, bom, mas isso deve ser trabalho, é por causa do trabalho. E aí que não, querida. Quando os esportes entraram na minha vida, ali nos meus 31 anos, eu comecei a perceber que, cara, eu era a pessoa que eu queria estar performando, eu queria me descobrir uma pessoa super competitiva. Então eu queria pódio, eu queria executar todos os movimentos com muita maestria, eu queria fazer o negócio muito bem, eu queria entregar muito bem e tal. E aí eu falava, não, deve ser porque eu sou perfeccionista. Mas é que tá, eu não sou perfeccionista. Eu não sou, se tem uma coisa que eu não sou, é perfeccionista. Eu sou aquela pessoa, como que eu posso dizer? O antes feito que perfeito. Então eu não fico me apegando a detalhezinhos. Ai, mas esse detalhe, esse ponto, esse isso, esse aquilo. Não. Pra mim o negócio é fazer em muito volume. E aí você escolhe, ou você vai produzir em muito volume, ou você vai fazer menos, mas num nível, num rigor muito grande. Eu falava, não, mas eu não sou perfeccionista. Por que eu tô querendo toda vez ser a melhor e aí ensinar e mostrar pras pessoas e ser útil pras pessoas? Aí eu comecei a colocar isso na minha cabeça. Ah, mas deve ser o esporte, o ambiente do esporte e tal. E aí eu fui fazer um recap. E esse recap me pegou. Porque eu fui olhar onde? Nas minhas amizades. Nas minhas amizades. O que eu comecei a me dar conta? Que eu, Andréia, sempre fui aquela amiga de estar fazendo, produzindo para os meus amigos. Por exemplo, quando a gente era adolescente e lançou a prancha. Gente, quando lançou a prancha de cabelo, vocês não estão entendendo o tamanho da prancha que eu tinha. Cara, era um Beyblade gigantesco, parecia uma taca de madeira enorme, pesada. Que ela esquentava muito. Nossa, queimei muito minha orelha, queimei muito minha testa, mas enfim. Eu me lembro que era uma época, eu tava com o quê? Uns 16 anos. E foi uma época que a gente passou por uma vaca um pouquinho gorda, sabe? Eu lembro que meu pai pegou algumas obras, conseguiu sair um pouco da merda e tal. E aí eu lembro que minha mãe comprou essa prancha pra gente. Meu Deus, aquilo era um frisson. E dentre todas as minhas amigas, eu era a única que tinha.
Fui a que tive primeiro a prancha, no caso. E aí eu me lembro de convidar as meninas pra ir em casa, pra elas, porque minha mãe não deixava eu sair, pra eu arrumar elas. Então eu maquiava as meninas, eu pranchava o cabelo delas, eu emprestava roupa minha, enfim. Aí eu falei, bom, um caso isolado. Não, não era um caso isolado. E aí quando eu comecei a olhar, eu comecei a realmente perceber que eu era a pessoa que estava sempre fazendo. Talvez eu não era a pessoa muito da escuta, do conselho, mas eu estava sempre fazendo. Então, uma amiga minha precisava levar algo em algum lugar. Andréia, você pode ir comigo? Você pode... Opa, claro. Aí, quando eu ganhei um carro, que aí a gente estava na vaca gordíssima ali, quando eu passei na faculdade, ganhei um carro zero. Era um carro de frotista e tudo mais, canela seca, mas era um carro, puta merda, pra quem vivia na merda ali, grande parte da adolescência, da infância, aquele foi um momento de glória na minha vida. Tudo bem que um ano depois a gente teve que vender, porque não tinha como sustentar o carro, né, que meu pai quebrou, mas enfim, coisas que acontecem. E aí eu tô com esse carro, aí sim que eu me tornei a Andréia do me leva, me busca, vamos com a Andréia, Andréia leva, Andréia pega, Andréia dá carona, Andréia leva fulana, leva aonde, pega não sei o quê. E isso começou a ficar muito, muito, muito latente. E aí eu comecei a perceber ali na adolescência, na juventude, mas aí isso foi se arrastando por todas as minhas amizades de faculdade, na faculdade principalmente. Eu me lembro que para pertencer àquelas pessoas que eram muito diferentes de mim, eu lembro que eu fazia muito. Então eu era a pessoa que prestava atenção, anotava tudo e o meu caderno era o que era espalhado. Na hora de uma prova, na hora de tirar xerox. E eu me lembro de me sentir muito bem com isso. De estar fazendo pelos outros, de estar me doando, assim, fazendo por gente que não fazia absolutamente, não é que fazia o mínimo, que não fazia nada por mim. E eu senti isso nos meus relacionamentos e tudo mais. E na minha ânsia de tentar me entender, eu sempre pensei, levando para a espiritualidade, eu era mais Marta que Maria. Então, eu era a pessoa que estava sempre fazendo. Descobri, sim, que a minha linguagem majoritária de amor é atos de serviço. Então, eu demonstro amor fazendo pelas pessoas. Nossa, o amor aqui foi longe. Amor fazendo pelas pessoas, tendo mais atos de serviço, mas ainda assim era muito. O meu nível de ter que entregar, de ter que estar sendo útil para as pessoas, ultrapassava um pouco essa coisa do normal numa amizade. Então eu acho que de certa forma eu acho que até me permiti sentir amada e ter demonstrações de afeto para mim, porque eu estava sempre fazendo pelas pessoas. Eu estava buscando sempre ser útil. E a gente vai amadurecendo, a gente vai conversando com outras pessoas, e uma experiência ela nunca é individual, e conversa daqui, conversa dali. E eu comecei a me dar conta de que eu, Andréia, entendo o amor como uma recompensa por aquilo que eu faço, por aquilo que eu entrego, por aquilo que eu produzo. Ao longo da minha história, durante a minha criação, eu fui me dar conta de que estar sempre, entregar algo para as pessoas, eu percebi que era a forma do elogio e do reconhecimento vir até mim. Então eu não tinha um reconhecimento, ai linda, ai querida, ai que fofa, era como você é eficiente, como você é criativa, obrigada por ter feito, obrigada por ter levado. E eu sempre então acabei entendendo o amor na minha vida como algo que era dado quando eu fazia algo, quando eu era útil. E aí tem um BO nisso. Tem um BO que eu não sou um robô, eu não sou uma máquina. Que por mais que eu faça e tenha prazer e que seja uma forma de demonstrar amor, em alguns momentos, em determinados momentos na vida, a gente quer que as pessoas também façam pela gente. A gente também quer que alguém leve pra gente, busque pra gente, faça pra gente. E o que acontece também, né? Que algumas pessoas, ao ver que este é o seu tipo de amar, se acostumam com o seu jeito de amar. E aí
tudo ao contrário disso, quando você não faz, quando você diz um não, quando você impõe um limite, pode ser percebido por essas pessoas como uma falta de amor, como uma ingratidão, como o que foi que eu fiz, porque a Andrea não faz mais as coisas, porque ela diz não, quando simplesmente a gente estabelece alguns limites pela nossa própria sanidade mental, porque eu passei a não ter tempo de fazer coisas pra mim, fazendo pelas outras pessoas. E a maturidade, ela tem muito isso, de começar a nos colocar, não em primeiro lugar, mas no nosso devido lugar. Porque a gente não vai estar em primeiro lugar sempre, não. Isso aí é uma falácia do se coloque em primeiro, esteja no topo, né? Não, não, não. A gente tem que entender nossa insignificância. Tem vez que a gente tem que baixar bem nossa bolinha, que não é bem assim, sabe? Se a gente for pensar até assim, no conceito cristão, a gente tem que se colocar em segundo lugar. É Deus em primeiro lugar, o nosso próximo. Se a gente começar a olhar as pessoas com esse nível de amor, até a nossa vida melhora. A gente chega muito mais perto de ser como Cristo foi na Terra do que um babaquinho egoísta. Então eu acho que a maturidade, ela traz isso de não nos colocar sempre em primeiro lugar, mas nos colocar no nosso devido lugar. E quando eu comecei a me colocar no meu devido lugar, eu comecei a entender que eu era muito mais útil do que amada. E isso dói muito. Porque no trabalho, tudo bem, eu estou vendendo a minha hora de trabalho. E eu sempre acreditei realmente que o trabalho dignifica o homem e que quanto mais eu fizesse, mais eu teria em troca. E tive. E tive em dinheiro, e tive em reconhecimento, e tive em posições, e tive em fama. Porque assim, você chega num momento que você trabalha duro e trabalha muito bem feito, que o teu nome, ele te precede. Então, as pessoas, eu não era mais a Andrea. Ah, a Andrea, sei, aquela que fez isso, isso, isso e aquilo. E era isso que eu busquei na minha vida e tive em vários locais por onde eu passei. Então, quando eu tô falando de trabalho, ser útil é meio que, desculpa, mas uma obrigação. Obviamente, a gente não precisa ir a extremo, ir a cabo, ir a níveis em que leva a gente para um desgaste físico, para um desgaste emocional, que leva isso em detrimento da nossa vida social, em detrimento da nossa saúde. Não é isso. Mas ali o ser útil, para mim, tá super ok. É ok, eu precisava ser útil, eu estava sendo paga. Né, como quem que eu ouvi falar esses dias falou assim, eu tenho a mania de honrar o meu salário, então assim, eu não sou paga pra só aparecer, dar close bonita, não, eu quero trabalhar, eu quero honrar o salário que eu estou recebendo, ponto. Mas quando isso passa para as minhas relações amorosas, de amizade, familiares, não faz sentido algum. Porque eu não sou uma ferramenta. Ferramenta é útil, uma chave de fenda é útil, uma faca é útil, um garfo é útil, um objeto é útil. Enquanto seres humanos, eu posso ser útil, mas também ser inútil e ainda assim continuar a ser amado. Isso é algo difícil pra gente entender. Isso é algo que quem aprendeu a vida inteira que precisava estar fazendo, produzindo para ser amado, para ser reconhecido, para receber algum tipo de elogio ou atenção, fica difícil, dá uma quebradinha na cabeça. Aluga um triplexzinho na nossa cabeça, pensar que, meu Deus, será que alguém pode me amar sendo torta assim? E quando a gente conversa assim com amigos e tudo mais, eu vejo, por exemplo, o Maicon, né? E às vezes eu olho pra ele e eu falo, meu Deus, como que esse homem consegue me amar? Porque, gente, olha, jogando bem honesto com vocês, eu sou uma pessoa muito chata. Ave Maria, eu sou uma pessoa muito chata. Primeiro que eu acho que eu tenho alguns transtornos, algumas coisas ainda que eu quero ir mais a fundo, mas eu sou uma pessoa meio intransigente com algumas coisas, com as coisas que tem que sair do meu jeito. Não suporto barulho. Tenho o que com cheiros. Sou e descobri a cada vez mais o quão antissocial eu sou. E usei o álcool muitos anos na minha vida para essa desinibição. Mas hoje eu vejo que eu nunca gostei de sair de casa. Eu sempre gostei do silêncio, da solidão. Como diz uma grande amiga minha, eu sou um cacto.
Ela fala, você é um cacto, você é difícil, assim, é difícil de dar carinho, é difícil de dar atenção, você tá sempre na defensiva, você tá sempre meio assim, uma cara fechada, uma cara ressabiada. E aí, quando eu olho pro Maicon, conversando com as pessoas, às vezes ele tá falando de mim num orgulho danado, sabe? A pessoa tá falando, nossa, porque ela faz isso, ela é aquilo, nossa, ela é uma pessoa tão especial, ela me joga pra cima, ela é minha incentivadora. Eu fico olhando pra ele, eu falo assim, meu Deus, esse homem tá casado com outra mulher, eu não tô sabendo. Quem que é essa mulher? Porque essa mulher que ele tá falando é muito legal. Essa mulher que ele tá falando é muito gente boa. Eu queria ser casada com ela. E eu fico pensando. E aí eu me dou conta que eu sou essa pessoa. E eu posso ser amada por ser isso. E não pelo que eu faço. Mas por quem eu sou. A marca que eu deixo nele. Quando eu ouço uma amiga falando pra mim, meu Deus, você é especial, eu gosto de você, eu gosto de estar perto de você. Eu falo, mas tá maluca? Tá doidona. E aí eu vejo que independente do que eu faço ou deixo de fazer, eu ainda sou possível de ser amado. Então minha tamancada, meu puxãozinho de orelha, meu sinalzinho de alerta pra você é: comece a parar de ser útil. Comece a parar de fazer. Porque quando eu comecei a pôr um pezinho pra trás, dar um espaço, não mandar mensagem sempre, não ser a pessoa que sempre chama, eu comecei a ver quem realmente estava ali por mim ou quem estava ali porque eu insistia, porque eu fazia e porque eu era útil. Isso é ótimo, porque são comportamentos nossos que eu posso ter controle, mas que me mostram o comportamento do outro. As pessoas podem e precisam nos amar pelo que a gente é, pela marca que a gente deixa, pela diferença que a gente faz. Nunca, em hipótese nenhuma, pela nossa utilidade. Porque se for pela nossa utilidade, a gente contrata um chapa, a gente contrata um profissional, a gente contrata uma pessoa, um excelente técnico. Não necessariamente convivo com uma pessoa dessa achando que a forma dela de amor é estar o tempo inteiro fazendo pra mim. E quando ela não fizer? Aí ficam-se os poucos. Pensem bem. Olhem para as suas relações. Será que elas existem de fato na cabeça de vocês? Ou elas existem por quem vocês são? Ou elas existem pelo que você faz? Ah, André, mas a minha linguagem de amor é atos de serviço. Tudo bem. Ótimo. A minha também é. Eu tenho certeza que é. Mas eu não preciso estar sempre fazendo para ser amada. Porque eu sou uma pessoa. A minha linguagem, minha forma de demonstrar amor é essa. Mas eu também posso ser amada por aquela pessoa que eu sou. E não o que eu faço. Fiquem com essa refletindo no final de semana e eu volto aqui na segunda. Um beijo!